entendendo um pouquinho da anatomia dessa região, para depois nós falarmos sobre a reabilitação e sobre as lesões especificamente, tá bom? Na aula passada, nós discutimos sobre a anatomia do cotovelo e a gente falou bastante sobre a relação entre o rádio e a ulna. E essa relação entre os dois ossos, ela não acontece somente na região do cotovelo, né? Na região proximal deles. Nós temos uma relação íntima entre eles também na sua região distal. Tanto é que o movimento do rádio sobre a ulna, como a gente discutiu nas lesões de cotovelo, é o principal responsável, né, pelos movimentos de prono e supinação do punho. Então vocês conseguem ver aí duas imagens da anatomia dos dois ossos. Numa imagem você vê um osso do lado do outro, na outra imagem você vê o rádio passando por cima da ulna, o que nós chamaríamos de pronação, né? Então, durante todos os movimentos do cotovelo e os movimentos do punho, a gente vai ter a relação direta entre esses dois ossos, tá? A gente tem uma estrutura importante aí que estabiliza os dois, que se chama sindesmose. Eu até fiz uma brincadeira aí com a sindesmose nas lesões de fratura de cotovelo, que é a lesão que a gente chama de Exex-Loprest. Então, é uma estrutura importante para manter estabilidade entre esses dois ossos e para manter uma boa congruência articular, tanto na região proximal do cotovelo, quanto na região distal desses músculos, né, desses ossos, desculpa, na região distal desses ossos, que formam a articulação do punho. Então a gente pode ver aí numa imagem com um zoom maior, né, mais aproximada, de que a gente tem a interação do rádio com a ulna e na região proximal o rádio ele é menor do que a ulna. Quando a gente vai para a região distal, mais próximo do punho, o rádio é maior do que a ulna. Ele tem uma área maior do que a ulna. E na região distal, nós temos a ulna como o osso convexo e o rádio como o osso côncavo, como vocês conseguem observar nessa imagem aí. E os dois irão se articular com os ossos do carpo através das interfaces articulares, tanto do rádio quanto da ulna. Sendo que, pensando na relação carpo-rádio-ulnar, o rádio e a ulna são ossos côncavos que entram em contato com os ossos do carpo que têm uma convexidade, são redondinhos lá, então eles são considerados convexos, beleza? Na região distal da ulna, nós temos um processo aqui, uma pontinha, vocês conseguem ver aí nessa imagem um osso aqui no finalzinho da ulna, que é chamado de processo estiloide. A gente vai falar um pouquinho sobre ele quando a gente falar das lesões de sobrecarga, principalmente das lesões de cartilagem triangular. Do ponto de vista muscular, a gente já discutiu sobre esses músculos. Os músculos que saem lá do cotovelo são os responsáveis pelos movimentos do punho, tá? Então a gente tem aí, para os movimentos de prono e supinação, que ocorre com essa relação aí entre o rádio e a ulna, na articulação rádio-ulnar distal, nós temos os músculos pronadores e os supinadores, tá? Os músculos pronadores são o músculo pronador redondo, né? E o pronador quadrado, que vocês podem ver nessa imagem que os ossos estão paralelos entre si. Então, o pronador redondo, ele sai ali da região medial do cotovelo e se insere na região lateral sobre o terço médio do rádio. E o pronador quadrado, ele sai da região medial ali do punho, na ulna, e se insere na região lateral do rádio. Ou seja, como eles saem de medial e vão para a lateral, quando eles contraem, eles são responsáveis pelo movimento de pronação. Já o movimento de supinação, ele é realizado pelo músculo supinador, que sai da região lateral do cotovelo, ali no epicôndilo lateral, e se insere na região medial do rádio, tá?
Então, o músculo supinador sai de lateral no cotovelo e se insere na região medial do rádio. Quando nós estamos com o punho pronado, ele é o principal músculo responsável por realizar a supinação do punho. Lógico que com alguns músculos sinergistas aí, alguns agonistas, tá? No caso, por exemplo, um deles é o músculo bíceps braquial, que se insere ali na tuberosidade do rádio, que também é um supinador. Então lembra disso, músculos pronadores saem da região medial e se inserem na região lateral. E os músculos supinadores, eles saem da região lateral e vão em sentido para a região média do cotovelo, principalmente aí o músculo supinador. Então, ó, os supinadores saem da região lateral do cotovelo, principalmente do epicôndilo lateral, e os pronadores irão sair da região medial do cotovelo. Além de realizarem esses movimentos, eles são músculos importantes também na estabilidade do cotovelo. Os pronadores na estabilidade medial do cotovelo e os supinadores são importantes na estabilidade lateral do cotovelo, principalmente pelo fato de passar ali por cima da cabeça do rádio, o que acaba ajudando na estabilidade da articulação rádio-ulnar proximal. Nós temos outros músculos que saem do cotovelo e trabalham no punho e nas mãos. Esses músculos são os músculos extensores de punho e dedos. Então, todos os extensores de punho e dedos, eles saem da região lateral do cotovelo, tudo bem? Então, eles saem próximo ali da região do epicôndilo lateral do cotovelo. E todos os músculos flexores de punho e dedos, eles saem da região medial do cotovelo. É por isso que, quando nós temos a tendinopatia insercional desses músculos extensores, como vocês estão vendo ali o tendão deles inseridos no epicôndilo lateral do cotovelo, nós dizemos que esses pacientes têm o que a gente chama de epicondilite lateral do cotovelo. É uma tendinopatia relacionada aos extensores do punho. E quando nós dizemos que o paciente tem o diagnóstico de epicondilite medial do cotovelo, significa que ele tem uma tendinopatia relacionada aos músculos flexores de punho e dedos. Essas são as características anatômicas dessas estruturas. Então, pelo fato dos flexores saírem da região medial do cotovelo, eles ajudam bastante na estabilidade medial do cotovelo, além de realizar os movimentos de flexão de dedos e flexão de punho. E os extensores de punho e dedos, como eles saem na região lateral do cotovelo, eles ajudam bastante a gerar estabilidade, contenção lateral no cotovelo dos nossos pacientes, assim como eles são responsáveis por realizar os movimentos de extensão de dedos e punho. Um exemplo, um paciente que teve uma fratura da cabeça do rádio ou que teve uma lesão ligamentar da região lateral do cotovelo, é um paciente que precisa ganhar força, ganhar estabilidade nesses grupos musculares que saem da região lateral do cotovelo. Por exemplo, os músculos supinadores e os músculos extensores de cotovelo. O punho, ele só tem movimentos porque você tem a interação entre a ulna distal e o rádio distal com os ossos do carpo. Então, para vocês lembrarem aí, nós temos duas fileiras de ossos do carpo, certo? Então, essas duas fileiras dos ossos do carpo são responsáveis por realizar a articulação entre a ulna distal e o rádio distal, tá? Quais são esses ossos? Vamos ver se vocês lembram lá. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. A primeira fileira. Segunda fileira, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Beleza? Então, esses 8 ossos aí, que formam os ossos do carpo, são responsáveis por realizar os movimentos do punho na sua relação
com a una e o rádio distal. Qual das duas fileiras que se articula com o rádio e com a una distal? A primeira fileira, tá? Semilunar, piramidal e pisiforme. O escafoide participa dessa relação, mas não tão importante quanto o semilunar, piramidal e pisiforme. Todos esses ossos e todas essas articulações, seja do punho, dos dedos ou da mão, né, do carpo, você terá aí cápsula articular, você terá ligamentos para estabilizarem os movimentos, tá? Então, eu tenho ligamentos que limitam a extensão de punho, eu tenho ligamentos que limitam a flexão, eu tenho ligamentos que limitam o desvio ulnar, eu tenho ligamentos que limitam o desvio radial, eu tenho ligamentos que limitam a extensão dos dedos, que inclusive esses meus ligamentos eles são um pouquinho frouxos, ó, porque meu dedo faz uma hiperextensão, alguns dos meus dedos. Eu tenho ligamentos que limitam a flexão, e aí então eu posso ter lesão ligamentar em qualquer uma dessas articulações, porque são articulações sinoviais, beleza? Eu tenho uma cápsula articular, eu tenho líquido sinovial dentro dessas articulações para promoverem um bom deslizamento entre esses ossos. Ou seja, se eu tenho ligamento, se eu tenho cápsula nesses ossos, eu posso ter restrições articulares, tá? E daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre as técnicas de ganho de mobilidade que a gente pode realizar nessas articulações. Além dos músculos que saem lá do cotovelo, que ajudam nos movimentos dos dedos, nós temos ali, principalmente para flexão, né, para a força de preensão, que eu disse para vocês que era muito importante nas fraturas de cotovelo, nas lesões de cotovelo. Essa força de preensão não deixa de ser primordial e até mais importante, porque é muito comum que o paciente perca essa capacidade de realizar a preensão nas lesões de punho e dedos, beleza? Então, é muito importante que a gente entenda como esses músculos funcionam e principalmente para que nós consigamos trabalhar esses músculos num processo de reabilitação. Então, além dos flexores de punho e dedos, nós também temos músculos que são considerados, são chamados de músculos lumbricais, que são responsáveis por realizar a flexão do punho e dos dedos. São músculos muito importantes de serem trabalhados, principalmente para motricidade fina e para força de preensão. Como eu disse para vocês, eu tenho a interação aí entre os ossos do carpo e a articulação radioulnar distal, principalmente para os movimentos de flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar do punho. Então, se eu tiver um paciente que, por exemplo, teve uma fratura, ficou um tempo imobilizado e perdeu algum desses movimentos, eu tenho que realizar técnicas de mobilização articular para ganhar mobilidade, para ganhar movimento, para restaurar movimento, certo? No caso, então, como nós estamos falando sobre ossos convexos, que é o caso dos ossos do carpo, eles são redondos assim, se movimentando sobre estruturas côncavas, que é o que representa a articulação radioulnar distal, né, o rádio e a una distal, nós temos, então, ossos convexos, ou seja, que rolam e deslizam para sentidos opostos. Então, por exemplo, na extensão de punho, né, eu tenho o meu punho rolando para cima e deslizando para baixo, né, esses ossos do carpo. Então, se eu quiser ganhar a extensão de punho, eu preciso mobilizar o carpo para baixo. E nós temos, na flexão de punho, os ossos do carpo rolando para baixo e deslizando para cima, porque eles são convexos, lembra? Rolamento e deslizamento para lados opostos. Então, se eu quiser ganhar, por exemplo, nessa posição aqui, extensão de punho, eu preciso mobilizar para baixo. Se eu quiser ganhar flexão de punho, eu preciso mobilizar para cima. O que a gente faz normalmente na hora da mobilização é pegar a mão do paciente que está assim, virar ela para cima, e aí mesmo para a flexão você continua realizando uma mobilização para baixo. Porque se eu olhar a flexão assim, ó, o carpo vai rolar para cima e deslizar para baixo ao mesmo tempo. Beleza?
Para os movimentos de desvio radial e desvio ulnar, eu também tenho deslizamento entre os ossos do carpo e a ulna e o rádio, tá? Então, a nossa mobilização, ela precisa também ser no sentido oposto do rolamento, sempre no sentido do deslizamento. Então, no caso de um desvio radial, rola para cima, desliza para baixo. Então, eu vou mobilizar para lá. No caso de um desvio ulnar, ó, rola para cima e desliza para baixo. Então, eu vou mobilizar para cá. Beleza? Então, é importante entender os movimentos para saber como trabalhá-los depois. Nos dedos, eu também tenho articulações sinoviais. Então, eu posso ter restrição de movimento nos dedos, né? Principalmente depois de fraturas, de traumas, é comum que as pessoas fiquem aí com restrição de movimento nos dedos. Às vezes, o que nós chamamos de dedos em garra, isso pode acontecer. Como que acontece a relação das falanges? A falange distal, ela é sempre côncava em relação à falange mais proximal. Então, se você, por exemplo, quiser ganhar movimento na falange distal, para extensão do dedo, você vai mobilizar para cima. Porque, lembra? Côncavo, rola e desliza para o mesmo lado. Então, a extensão do dedo, ele vai rolar e deslizar para cima. Então, eu vou mobilizar para cima. Se eu quiser ganhar flexão, vai rolar e deslizar para baixo. Então, se desliza para baixo, eu tenho que mobilizar para baixo. Se for a falange média, a mesma coisa. Então, ela é côncava em relação à falange proximal. Então, eu vou ter que deslizar para cima para ganhar extensão e deslizar para baixo para ganhar flexão. É importante vocês lembrarem aí da relação entre esses ossos, beleza? E lembra que nós temos aí as articulações, as falanges, na verdade, proximal, média e distal. E aí a gente pode ter que trabalhar cada uma delas de forma individual. Agora a gente vai discutir um pouco sobre a reabilitação das fraturas distais de punho. Então, quais são as fraturas mais comuns de acontecerem no punho e quais são os protocolos, quais são as regras aí que a gente vai seguir para conseguir ter uma reabilitação mais segura e efetiva com os nossos pacientes. A fratura mais comum de rádio é chamada de fratura de Colles. Ela tem uma deformidade típica, que é uma deformidade em forma de garfo. Observem aí que o punho do paciente parece um garfo. Um garfo mesmo, aquele que a gente usa para comer. Então, parece um garfo porque você tem um desvio do rádio para a região dorsal. Então, se vocês olharem a fratura, o punho dele está assim, ó, você vê que o rádio foi para cima. Essa região da palma da mão é chamada de dorso da mão, região dorsal, e essa região é chamada de palma da mão. Então, quando a gente fala assim, o desvio foi dorsal, ele foi para trás. O desvio foi palmar, ele veio para o sentido da palma da mão, beleza? Então, a fratura de Colles é uma fratura da metáfise do rádio, né? Qual que é a diferença entre metáfise e diáfise? E a diáfise, você tem uma fratura bem no meio do osso. É o centro do osso, tá? É mais próximo do centro. A metáfise é uma fratura mais próximo da região articular do osso, mas não é uma fratura intraarticular, é uma fratura ainda extraarticular, tá? Então, é uma fratura da metáfise do rádio distal, e você tem aí o desvio dorsal, beleza? E aí você fica com essa angulação aí, como se ele tivesse com o punho em forma de garfo. Qual é o procedimento? Normalmente, esse paciente evolui para o tratamento cirúrgico, a não ser que essa fratura tenha sido pouquíssimo desviada, mas mesmo que ela seja pequena e tiver um pouco de desvio, que é o mais comum, se faz a cirurgia com percussão de pinos. Aqueles pinos que eu falei para vocês, né? Normalmente fios de Steinmann. Então o médico faz lá uma redução fechada com fixação interna. Faz só um buraquinho,
coloca o fio, depois que começa a acontecer a consolidação, que já dá para tirar, já está estável, ele só vem e puxa o fio, parecido com as fraturas supracondilianas lá em crianças que a gente discutiu na aula passada de fraturas de cotovelo. Se você tiver fraturas mais simples, normalmente se faz isso, que é o uso de fios de Steinmann aí, ó, cruzados para tentar estabilizar a fratura e bloqueá-la, como vocês podem ver nesses raios-x. Se tiver fraturas mais complexas, pode ser que seja necessário utilizar a redução aberta com fixação interna, beleza? Placa e parafuso. Tem uma placa que é muito comum ser utilizada nas fraturas de rádio, daqui a pouco vocês vão ver o exame de imagem dela, que é chamada de placa T-volar. Olhem o rádio aí nessa imagem, percebam como ele tem um formato de T. Ele é o osso ali do punho maior do que a ulna. A ulna fica pequenininha na região distal e ele fica maior. Ele tem um formato em T. Então a placa que é utilizada para reconstruir o rádio em fraturas mais extensas, ela é chamada de placa T-volar. Então é uma placa que tem uma forma de T, assim, que é exatamente a forma anatômica do rádio. O outro tipo de fratura de rádio que pode acontecer é chamado de fratura de Smith. Então, diferente da fratura de Colles, ela acontece na mesma região, tudo bem? Só que agora você tem o desvio invertido. Lembra que o punho foi para a região dorsal na fratura de Colles? Na fratura de Smith, o punho vai vir para a região palmar, beleza? E aí, o rádio que vai para cima. Então, ó, só para vocês lembrarem, entenderem a diferença. Na fratura de Colles, o punho tem um desvio dorsal. E na fratura de Smith, o punho tem um desvio palmar. Então, também pode ser chamada de Colles invertida, esse tipo de fratura, tá? Mas eu acho mais fácil dar outro nome para vocês não se confundirem, e na literatura também é encontrado como fratura de Smith. Nos dois casos, o procedimento cirúrgico ele é bem parecido, tá? Nesses casos, é mais comum se utilizar a placa que eu falei para vocês, que é a placa T-volar. A placa que tem uma forma de T ali, ó, na região distal do rádio, como vocês conseguem ver nesse raio-x. Se a fratura não for muito distal, na metáfise, ela for um pouquinho mais próximo da diáfise, pode ser utilizado também o fixador externo. Então, existem alguns relatos na literatura aí de fixação externa do rádio, quando você não tem fraturas muito graves e principalmente fraturas que não sejam muito desviadas. Se você tiver um desvio muito grande, aí precisa ser estabilizado com placa e parafuso, com o que a gente chama de placa T-volar. Um outro tipo de fratura muito comum no punho é a fratura de Galeazzi. Nas fraturas de cotovelo, a gente discutiu sobre uma fratura que é um pouco parecida com essa, tá? Que é a fratura de Monteggia. A fratura de Monteggia, cuidado para não confundirem com a fratura de Galeazzi. A fratura de Monteggia era uma fratura da ulna, da região proximal da ulna, com luxação do rádio, certo? A fratura de Galeazzi, ela é ao contrário da fratura de Monteggia. É uma fratura da diáfise do rádio associado à luxação da ulna. Então, de novo, Monteggia é a fratura da ulna associada à luxação do rádio, e a fratura de Galeazzi é a fratura do rádio associada à luxação da ulna, beleza? Da articulação radioulnar distal. Também é uma fratura comum de acontecer. As fraturas de rádio distal que não têm associação com a luxação da ulna, elas são passíveis sim do tratamento conservador, desde que você tenha pouco ou nenhum desvio. Pode ser que você tenha tido uma redução da fratura, ela esteja estável e o ortopedista opte aí por realizar uma imobilização com gesso ou o uso de uma tala, tá? E você também pode ter o procedimento cirúrgico para resolução dessas fraturas.
qual é o procedimento cirúrgico mais comum nessas fraturas? A placa tevolar, fixadores externos, né? Ou o uso de pinos percutâneos, que foram aqueles primeiros raios-x que vocês viram. Se você tiver uma fratura muito extensa, essa reconstrução pode ser associada a um enxerto ósseo, enxerto do osso ilíaco, tá? Que é o melhor osso para se fazer enxerto, mas só quando não é possível reconstruir a congruência articular pelo fato dos fragmentos estarem muito espaçados e com desvios muito grandes. Na fisioterapia, a gente vai iniciar após a retirada da tala ou após o procedimento cirúrgico, depende do que foi decidido aí pela equipe médica de ser realizado, tá? O mais importante de vocês focarem é recuperar a mobilidade passiva, porque o punho, assim como o cotovelo, tem uma grande chance de gerar restrição articular. Então é muito importante tentar ganhar isso o mais rápido possível para que você consiga depois ter amplitude de movimento para atividades funcionais do dia a dia, principalmente motricidade fina, atividades altamente primordiais para o ser humano, né? Como, por exemplo, comer, conseguir abrir uma lata, conseguir cortar alguma coisa. O uso de magnetoterapia, que é um tipo de aparelho de eletroterapia utilizado para melhorar as taxas de consolidação óssea, não foi melhor do que o placebo, então não é uma estratégia que a gente acaba utilizando muito no dia a dia, assim como o ultrassom, que foram estratégias que a gente já usou bastante no nosso dia a dia, tá? Fisioterapia é melhor do que somente a orientação médica para ganhos de força de extensão e mobilidade de extensão de punho e principalmente para ganhos de força de preensão. Então, os pacientes que sofrem fratura de punho e realizam a reabilitação, eles evoluem melhor do que pacientes que só vão no médico e seguem as orientações médicas ou que fazem a cirurgia e somente seguem orientações médicas e não participam de um protocolo de reabilitação. Então, a gente tem um papel muito importante com esses pacientes, principalmente para a força de preensão, que eu falei para vocês que era muito importante restaurar em pacientes que têm fraturas de punho, para que ele tenha a capacidade de realizar essas atividades do dia a dia, tá? Inicialmente, o objetivo, então, tem que ser controlar o edema e iniciar os ganhos de mobilidade passiva. E à medida que você estiver obtendo uma consolidação óssea considerável, é importante que você comece a restaurar a função com exercícios de fortalecimento, inicialmente sem tanta sobrecarga, com contrações mais controladas, por exemplo, contração isométrica, e depois você vai evoluindo no processo de reabilitação. Essas fraturas que eu citei são fraturas um pouco mais, um pouco menos complicadas, um pouco menos preocupantes do que a fratura dos ossos do carpo. Uma das piores fraturas para se ter no rádio, não. Uma das piores fraturas para se ter no punho é a fratura de escafoide, tá? Porque o escafoide, ele tem pouca vascularização. Ele tem o que a gente chama de vascularização retrógrada. Então, a região distal do escafoide recebe um ramo da artéria radial, que é chamado de ramo palmar superficial. Só que na região distal, realmente ele tem um pouco mais de suprimento sanguíneo, que é onde esse ramo palmar da artéria radial ele chega. Mas na região proximal do escafoide, existe pouca vascularização. Então, existe muita chance de, na região proximal do escafoide, quando você tiver uma fratura, de que você tenha complicações, de que você não tenha uma consolidação efetiva. Você não tenha chegada de sangue, automaticamente você não tem uma chegada de nutrientes de forma efetiva naquela região. Então, existe uma grande chance da consolidação dessa fratura não acontecer.
Então, as fraturas de escafoide, por conta dessa vascularização diminuída no seu terço proximal, elas dão muito mais trabalho durante a reabilitação. A gente precisa ser muito mais conservador durante o protocolo de reabilitação, precisa esperar muito mais tempo para conseguir começar a expor o paciente a cargas do que a gente faz em fraturas mais comuns, como, por exemplo, as fraturas distais do rádio. Então, o quadro clínico desses pacientes que têm fratura de escafoide, como vocês estão vendo aí no raio-x, um traço de fratura aí transversal, ou qualquer outra fratura do escafoide, vai ser edema, rigidez e dor à palpação no que a gente chama de tabaqueira anatômica, que é essa região aqui entre o primeiro metacarpo e o segundo metacarpo, certo? Principalmente na relação entre o primeiro metacarpo e o rádio. Então, o escafoide fica ali entre o rádio, certo? E o trapézio, que vem antes do primeiro metacarpo. Então, o paciente vai ter dor exatamente nessa região, a palpação, edema e sensação de tensão, de rigidez, de dolorido. Esse é o quadro clínico. Principalmente após quedas aí com a mão espalmada, né? Pode acontecer fratura do escafoide. Então, se o tipo de imobilização que o paciente vai utilizar vai depender um pouco do local da lesão. Então, pode ser utilizado o gesso que vocês estão vendo aí na foto, que é chamado de antebráquio palmar, que é um gesso que vem do antebraço até a palma da mão. Percebam que o polegar está imobilizado, beleza? Então você tem que ter restrição do polegar, porque o polegar tem relação direta com o osso escafoide. Então você tem que tomar cuidado com os movimentos do osso do polegar, porque isso influencia nos micromovimentos do escafoide, tá? Então é importante utilizar a imobilização limitando pronospinação e os movimentos do polegar. Mas, se você tem uma lesão mais proximal do escafoide, pode ser que o médico utilize até o gesso bráquio palmar, que é quando você também imobiliza o cotovelo associado à imobilização do punho, para restringir o máximo possível os movimentos de prono e supinação que acontecem no cotovelo, né? Então, essa imobilização pode durar aí em torno de até 9 semanas. No caso aí da professora Maísa, durou até 12 meses, 12 semanas, 3 meses. Uma média aí o paciente vai ficar 6 semanas com o gesso axilopalmar, né, que é o bráquio palmar, a mesma coisa, e depois mais 3 semanas aí com o gesso antebráquio palmar. O tratamento cirúrgico, ele só vai ser realizado quando você tiver um desvio grande, e aí o médico pode utilizar ou a fixação percutânea, ou ele vai utilizar a redução aberta com fixação interna, né, placa e parafuso, ou só um parafuso mesmo, estabilizando o foco de fratura. Então, isso seria uma fixação percutânea aí, com um parafusinho só, você fixa o foco de fratura. No caso de fraturas mais desviadas, principalmente se forem fraturas ali do terço médio ou terço proximal, que é onde tem menos chance de cicatrização. Então, vocês conseguem ver aqui, no raio-x, o processo inflamatório, né, e a fratura do escafoide ali, num exame de ressonância, desculpa, vocês conseguem olhar aqui no exame de ressonância magnética, a fratura do escafoide associada ao processo inflamatório ali na região proximal do punho. Além da fratura do escafoide, pode acontecer a fratura do semilunar. Então, o semilunar é o osso que está do lado do escafoide, né? Vindo da região mais medial para a lateral, a gente tem escafoide e depois semilunar. Então, é uma fratura que tem o mesmo mecanismo de lesão do osso escafoide, é muito mais rara de acontecer, comparado com a chance de acontecer a fratura de escafoide,
E além disso, um sinal clássico dessa fratura é você observar um aumento no espaço entre o escafoide e o semilunar. Se vocês olharem nesse raio-x aqui, ó, estão conseguindo ver um espação aqui, ó, entre o osso escafoide e o semilunar. Esse aumento de espaço a gente chama de dissociação escafosemilunar. Isso aqui acontece porque quando você tem fratura do semilunar, normalmente você tem lesão do ligamento radioescafolunar associado. Então, você pode ter essa separação entre os dois ossos aí. O tratamento, se for uma fratura que não teve grandes desvios, que está bem estabilizada, gesso de 4 a 6 semanas. Com esse gesso aí, ó, que vocês estão vendo, que é chamado de axilopalmar ou braquiopalmar, tá? E se for uma fratura com desvios grandes, redução aberta, fixação interna, né, parafuso e placa, ou normalmente o que se faz é o uso de fios lá através de fixação percutânea. Se você tiver a lesão ligamentar associada, aí pode aumentar um pouquinho o tempo de imobilização aí, aumentar em torno de umas 3 semanas com o gesso braquiopalmar. Numa fratura aí normal, com desvio, mas que foi estabilizada cirurgicamente, o tempo aí de imobilização é parecido com o tempo das fraturas sem desvios, de 4 a 6 semanas. Então pode chegar até 9 se você tiver a lesão do ligamento, se você tiver a dissociação. Fraturas de falange, né? Quando a gente fala de mão, também são comuns, normalmente por trauma direto, principalmente por hiperextensão dos dedos. Então, um jogador de vôlei sobe no bloqueio, toma uma bolada lá e faz hiperextensão no dedo, e aí você pode ter a fratura associada a lesões ligamentares. Às vezes o cara foi cair, foi colocar a mão no chão, ele dá com a ponta do dedo no chão. Então pode acontecer, acontece normalmente associado a traumas de alta energia. É mais comum a fratura do primeiro e do quarto dedos, do quarto raio. Quando a gente fala raio, a gente está falando dos dedos, tá? E aí a gente vai classificar essas fraturas de acordo com o traço transverso, oblíquo ou uma fratura cominutiva, quando você tem uma explosão ali do osso, mais do que 3 fragmentos. O tratamento pode ser conservador em caso de fraturas bem simples, usa uma tala, né, metálica e imobiliza, normalmente com uma faixa mesmo, com uma atadura associada ao uso da tala, ou o uso de fios, né, através de fixação percutânea. Então, o médico vem, pela ponta do dedo, ele coloca um fio da falange distal até a falange proximal, e depois mantém imobilizado aí por 3 a 4 semanas. Depois que ocorreu a consolidação, ele vai vir e vai puxar esse fio e vai tirar normalmente. Então, acontece através de redução fechada com fixação interna. Então, isso aqui seria um exemplo aí de raio-x de uma fratura do quinto metacarpo. Vocês podem observar aqui, ó, o traço de fratura. Seria classificado como uma fratura em espiral, né? Num caso desse, pode ser realizado o tratamento cirúrgico. Quando forem fraturas dos metacarpos, normalmente se utiliza placa e parafuso para fixar se tiver um desvio grande. Quando forem fraturas das falanges, se tiver que fixar, ele vai utilizar o fio, como eu expliquei no slide anterior. Se você tiver uma perda óssea muito grande, por exemplo, o cara teve fratura do dedo porque caiu um peso lá da fábrica em cima da mão dele. Então ele perdeu muito osso, amassou totalmente o osso, não tem como reconstruir. Pode ser utilizado o que a gente chama de alongamento ósseo, tá? Então você fixa, por exemplo, aqui como vocês estão vendo nesse raio-x, a falange proximal e a falange distal, deixa isso estabilizado e espera para que tenha a formação de osso ali durante o tempo. Se você não tiver movimento nesse foco aqui, ó, nessa região onde não tem osso, é possível que um foco de fratura ele se encontre com outro, como vocês conseguem ver nesse raio-x aqui, ó. Então você tem a formação aí de osso, mesmo no local onde não tinha mais osso, mas por um paciente ficou um grande tempo imobilizado com o uso de um fixador externo.
é o que a gente chama de alongamento ósseo. Tem várias técnicas de alongamento ósseo. Quem está com som aí? Existem várias técnicas de alongamento ósseo que podem ser utilizadas em várias regiões do corpo. Isso daí é só um exemplo de uma técnica de alongamento ósseo em fraturas da falange, tá? E tem bons resultados funcionais. Fraturas, luxações, né? Então, como vocês podem ver aqui no raio-x, ó, teve a fratura associada à luxação da falange proximal com a falange média do paciente. Então, ou aqui, ó, falange proximal com a falange distal, você tem a luxação, uma subluxação, na verdade, né? Como que ela pode ser reconstruída? Normalmente, através do uso de fios percutâneos, como eu falei para vocês, pela frente do dedo aqui. Reabilitação. Qual que é o objetivo final desses pacientes? Como eu sempre falo para vocês nas fraturas de cotovelo e punho, ganho de preensão, força de preensão. O objetivo é melhorar a capacidade funcional do paciente, tá? Mobilidade passiva e ativa são importantes nas primeiras semanas, só que o seu objetivo final tem que ser ganhar força de preensão. Além disso, é importante trabalhar a motricidade fina. Então, as pinças são muito importantes de serem trabalhadas. Oponência, que seria fazer isso daqui, certo? E as pinças, tá? Os movimentos do polegar, porque são importantes durante as funções do dia a dia, abrir uma garrafa, fechar uma torneira, escovar os dentes. Então, você tem que focar nisso, beleza? Se for um atleta, lá para a sexta semana, provavelmente você já tem a consolidação total da fratura. A gente começa com os treinos mais pesados, por exemplo, segurar uma bola e lançar de uma forma mais pesada. Se for um goleiro, receber um chute e segurar a bola. Então, a gente começa mais para o final do tratamento mesmo.